Bom dia, aqui Maria Rita Gramigna. Hoje é dia 4 de outubro, sábado, e nós estamos iniciando hoje. Estou muito feliz que a gente está iniciando uma nova série, que é a série Mapa da Atenção. E nós vamos ter como tema principal o foco. Por que eu escolhi esse tema? Bom, eu trabalho com desenvolvimento de lideranças, desenvolvimento de equipes já há bastante tempo. E um dos projetos que tem maior demanda nas organizações, ele se chama ProEx, Programa de Excelência. É um programa voltado para desenvolvimento de lideranças, onde nós trabalhamos as 15 competências universais através de encontros, workshops. Nesses encontros a gente aprofunda, em cada encontro uma competência é trabalhada, e essas competências são escolhidas através de uma enquete na organização. E uma das mais demandadas é a competência foco em resultados. O que acontece, gente? Foco em resultados é uma competência que ela abrange vários indicadores. E quando eu vou trabalhar essa competência, isso tem que ficar muito claro. Ela é praticamente a irmã gêmea do planejamento. Só que não adianta planejar se você não tiver foco. Então essa competência, ela faz com que a trilogia do sucesso aconteça. Ou seja, você consegue gerar uma quantidade de entregas com qualidade e num prazo curto. Então ela é muito importante para a produtividade e para que você possa também se destacar no seu ambiente organizacional, profissional. Mas aqui a gente vai tratar também do foco pessoal. Inclusive hoje o nosso tema é o foco interno. Bom, minha gente, enquanto o pessoal vai chegando, deixa eu adoçar meu cafezinho. Eu faço as lives aqui no Rei do Mate, em Salvador. É um ambiente bem ao ar livre, fico do lado de fora e é muito gostoso. Hoje, sábado, tá tranquilo, é um ambiente que é calmo, tem a natureza em volta. Eu faço a live tomando meu cafezinho matinal, tá aqui. Então vamos aguardar o pessoal entrar e tomar um cafezinho. Uma delícia. Iniciando então, como é que as nossas lives acontecem? Eu pego um tema, divido em lives de 15 a 20 minutos. Nesse caso, a nossa série, que é o Mapa da Atenção, ela vai ter 3 lives. Essa primeira live falando sobre o foco interno, a segunda live falando sobre o foco no outro, e a última live, onde eu vou tratar do tema foco, é o foco externo. Depois eu faço uma outra live, para quem não pôde assistir as 3, fazendo um resumão dos 3 tipos de foco. Como é que acontece? Qual é a estrutura dessa live? A gente começa, eu sempre passando algumas informações, depois eu faço uma enquete com 10 perguntas sobre o tema, depois desenvolvo o tema aprofundando mais e deixo um desafio. Então essa é a estrutura. E outro detalhe, as lives acontecem toda terça, quinta e sábado, às 8 horas aqui no meu canal. Muito bem, vamos às perguntas. Antes da gente começar as perguntas, eu queria falar o seguinte: por que a gente precisa falar de foco? Hoje, todos nós, a gente tem tantos estímulos externos, nós temos milhares de informações que chegam a todo momento, excesso, múltiplas demandas, nós temos notificações, é o e-mail chamando, é o WhatsApp. Então, muitas vezes a gente se perde no meio de tantas informações. Então, o foco, ele deixou de ser uma habilidade, passou a ser uma competência estratégica para qualquer pessoa ou líder. Você, através do foco, você direciona a sua energia, suas ações, suas decisões para aquilo que realmente importa, para aquilo que faz sentido para o seu contexto. E outro detalhe, quando você tem foco, você consegue avançar com clareza, você tem consistência e tem um propósito, aquela meta, eu vou fazer isto, tá? Então, por isso a importância desse tema hoje, nesse momento de tantas informações. Muito bem, minha gente, vamos às perguntas. A primeira pergunta é a seguinte:
Pense aí, você costuma refletir antes de tomar decisões importantes? Não é aquela pessoa que toma decisão por impulso? Se você reflete, põe sim. Se você toma decisão por impulso, não. Segunda pergunta. Você sabe identificar quando você precisa escolher alguma coisa, se aquela escolha, aquela decisão, aquela ação que você vai tomar tem a ver com seus valores? Terceira pergunta. Sempre é de sim ou não, tá? Você já deixou de aceitar alguma coisa, algum projeto, algum convite, algo que alguém te convidou e que você teve uma oportunidade de dizer sim ou não e você disse não porque ia contra seus valores e crenças? Aquilo não combinava com você? Pergunta 4. Você consegue perceber quando a sua intuição te alerta sobre alguma coisa, algum perigo, alguma situação que vai te prejudicar? A sua intuição é forte nesse sentido? Quinta pergunta. Você dedica um tempo, não importa se é longo, curto, mas assim, você tem esse costume de dedicar um tempo para pensar em seus objetivos pessoais e profissionais? Você sabe onde você quer chegar? 6. Você tem clareza de quais são os seus principais valores? Você costuma pensar e se autoavaliar e refletir também sobre quem você é de verdade? Além da função, além do cargo, além de alguns personagens que às vezes a gente tem que assumir na vida e principalmente na vida profissional, né? Por exemplo, a pessoa, ela é o fulano de tal, mas naquele momento ele está assumindo um papel de liderança. Então, é um papel que ele está assumindo, mas quem é aquele fulano? Sim ou não? Você já recusou alguma oportunidade porque aquilo não fazia sentido para você? Outra pessoa, poxa, você deixou passar isso, mas aquilo naquele momento não fazia sentido para você? Sim ou não? Penúltima pergunta. Você consegue ser autêntico, manter a sua coerência, a sua autenticidade, mesmo sob uma pressão externa? E última pergunta, você costuma sempre aprender algo sobre si nas situações de desafio? Sempre você volta para dentro, assim, poxa, eu tive uma atitude bacana, ou eu poderia ter agido de outro jeito. Essa autoavaliação, esse autoconhecimento, você tem esse costume de fazer? Muito bem, minha gente, 10 perguntas sobre foco interno, que é o nosso tema hoje da série Mapa da Atenção. Como é que você vai se autoavaliar? Foram 10 perguntas. Conte em quantas você colocou sim. E agora faça essa análise. Se você marcou de 7 itens para cima, 7 perguntas para cima, é sinal que você é uma pessoa que no seu mapa de atenção você tem esse foco interno, você olha para si, você tem esse autoconhecimento. Entre 5 e 6, você está aí na média. Você tem alguns momentos que seu mapa de atenção está voltado para dentro e outros você meio que divaga. Abaixo de 5 está na hora de você parar e começar a trabalhar o seu foco interno. Está muito baixinho o seu percentual, o seu índice, o seu domínio. Muito bem, minha gente. O que é foco interno? Tem algumas definições, eu trouxe uma para vocês, que é a capacidade de entrar em sintonia com seus valores, crenças, com a sua intuição. Quando você está focado internamente, você consegue filtrar as distrações, manter o foco, direcionar, não importa o que está ali no seu entorno. O foco interno, ele ajuda a preservar a clareza diante dessas demandas do dia a dia, que são muitas, né? E aí você, através dessa habilidade, que é agir com foco interno, você consegue priorizar aquilo que é essencial e deixar de fora aquilo que é superficial. Tá vendo como tem a ver uma competência com a outra? Quando eu falei que foco em resultados e planejamento caminham juntas, algumas técnicas do planejamento você também usa no foco interno, que é a capacidade de priorizar quando você tem aquela enxurrada de demandas. Muito bem,
qual é o benefício para você quando você desenvolve essa competência foco interno? Primeiro, você desenvolve a sua clareza mental, que é, em vez de se perder entre 1000 tarefas, você prioriza o que realmente faz sentido e deixa para lá as atividades secundárias, para o momento certo. Então, essa clareza mental é um resultado do domínio do foco interno. Outra coisa, se você consegue desenvolver essa habilidade, você também tem como benefício as relações mais fortes, porque você vai estar atento à conversa dos outros, você vai estar atento aos seus valores, você vai fazer essa avaliação, vale a pena esse vínculo, não vale? Bate com meus valores, com minhas crenças, isso que essa pessoa está me apresentando? Por exemplo, um líder que ouve de verdade os seus colaboradores, ele entende melhor as necessidades da equipe e ele pode ter ações que vão ajudar a construir o engajamento dessas pessoas no seu projeto de liderança. Outro detalhe, quem desenvolve o foco interno geralmente tem resultados mais consistentes, porque ele mantém a concentração, ele consegue entregas com mais qualidade, com menos retrabalho. Sabe aquela coisa de você começar uma coisa e se dedicar àquilo mesmo? Tá ali presente? Por exemplo, se você está fazendo alguma coisa e evita interrupções, você finaliza aquilo mais rapidamente com menos erros. Então, normalmente, por exemplo, quando eu vou fazer alguma coisa, eu já aviso em casa, se a minha ajudante está lá. Eu tenho 2 cachorros, então eu já coloco eles num cômodo separado, porque eles ficam ali querendo atenção. Porque eu falo, nesse momento eu preciso me dedicar nessa meia hora a esse projeto, a essa ação que eu estou precisando. Então, com isso eu tenho um resultado melhor, mais rápido e com menos erros. Outra coisa, o foco interno ajuda também a tomar decisões mais assertivas, porque você filtra distrações, você começa a pensar de forma mais crítica, mais estratégica. Por exemplo, você é um líder e para tomar uma decisão, você vai buscar dados, fatos, você vai fazer realmente um mapa em toda a situação para você tomar uma decisão que realmente tenha resultados para a sua liderança e para a empresa que você presta serviço. Outro benefício do foco interno é o bem-estar emocional, gente. Quando você mantém a atenção no presente, você reduz um pouco o seu estresse, a sua ansiedade. Quando você tem várias coisas para se preocupar, isso dá uma ansiedade danada. E por exemplo, ao invés de se preocupar com tudo ao mesmo tempo, você concentre-se numa próxima ação. Isso dá uma sensação de progresso, de controle da situação. O foco interno ainda cria uma conexão com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente faz. Isso dá o quê? Uma postura coerente. A gente alinha a nossa energia com realmente objetivos significativos. Mais do que a atenção concentrada, gente, o foco é uma disciplina emocional. Ela envolve também o saber dizer não, porque tem pessoas que são tão, assim, tem tanto medo de dizer não e atingir o outro, que às vezes ela acumula tanta coisa, porque ela vai aceitando. Eu costumo falar que tem líder que ele não sabe lidar com as pessoas competentes, ele sobrecarrega. Isso aqui fulano sabe fazer e vai mandando serviço para aquela pessoa. O que acontece, gente? A pessoa que é competente, não sabe dizer não sabe colocar limites, ela acaba sobrecarregada. Então isso promove um pouco do desfoque, tá? Outra coisa interessante e importante no foco interno é que a produtividade de quem tem esse foco interno, ela é muito ampliada. E ela aproxima a gente de uma realização pessoal e profissional, porque você consegue pequenos resultados e vai celebrando e valorizando aqueles pequenos resultados. Quando você já contribuiu para um propósito maior. Nesse sentido, gente, o foco ele é uma ferramenta estratégica para equilibrar as escolhas, tá? Sustentar,
os seus relacionamentos, porque se você começa a aceitar tudo, você acaba entrando em conflito com pessoas e construir também resultados duradouros. Esses resultados, por exemplo, você pode colocar dois contextos. No trabalho, quando você pratica o foco interno, você não é guiado só pela pressão externa, você consegue alinhar suas escolhas aos seus valores pessoais e aos valores da organização. Na sua vida pessoal, quando você usa o foco interno, você mantém a coerência entre o que você pensa, o que você sente e o que você faz. Aí você promove o quê? O seu equilíbrio emocional. Gente, nada melhor do que a gente deitar, colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, né? Quando você não tem foco, na hora, não sei se acontece isso com vocês, mas quando eu deixo, de vez em quando a gente desfoca um pouco, isso é normal. Ninguém fica focado ali, é tão competente para ficar focado o tempo inteiro. Quando isso acontece comigo e eu vou deitar, aquilo tudo vem à minha cabeça. Então eu percebo que eu preciso me organizar. Eu sempre deixo um caderninho do lado da minha cama e quando vem aquele monte, digo, nossa, amanhã eu tenho que fazer isso, fazer isso, fazer isso. Eu dou uma paradinha de 5 minutos e organizo. Falo, o que é importante, o que faz sentido para mim, o que eu não posso deixar de fazer. Porque às vezes a gente se preocupa com coisas bobas, que você pode deixar para fazer no momento que você tiver um tempo. Outro detalhe, gente, você sabe que o foco ele pode ser treinado, né? Então eu vou dar 2 atividades, deixa eu tomar um cafezinho aqui, antes que ele esfrie de todo. 2 atividades que vocês podem fazer para treinar, porque o seu cérebro é treinável. A primeira delas é a atividade física. Qualquer coisa, gente. Vamos supor, se você começa a trabalhar 8 horas da manhã e você chega 8 horas no trabalho, você tem que acordar, por exemplo, 6h30 ou 7 horas, acorda 10 minutos antes e faça uma mini corrida de 5 minutos. Pode ser no seu prédio, pode ser, até se você tiver uma área ou mora em uma casa, faz ali uma corridinha rápida de 5 minutinhos. O que acontece quando você faz exercícios físicos? Ou pode fazer a corrida parada, ou faz um exercício sentado, alguma coisa que você se movimente. Quando você se movimenta, aumenta a oxigenação do seu cérebro e reduz a sua ansiedade. Esse é um terreno super fértil para concentração, porque quando você está ansioso, você não consegue se concentrar. Então, gente, dica, exercício físico, não é malhar, sabe? Ir para academia, não. É uma coisa que você movimente, que oxigene seu cérebro. E outra atividade muito importante para foco é a atenção plena, o mindfulness, que é uma técnica de desenvolvimento pessoal que te coloca num estado de presença, no aqui e agora. Com essa técnica, você fica mais consciente das suas emoções, dos seus pensamentos, das suas sensações. Por exemplo, você pode, durante 2 minutinhos, pode ser no seu trabalho, em casa, dá uma paradinha, senta, respira fundo, fecha o olho e começa a observar como é que estão os seus pensamentos, a sua respiração, o seu corpo. Se observar. Então, com isso, você aprendendo a se observar, você também consegue desenvolver essa capacidade de atenção plena, que é estar presente em tudo que você faz. Gente, o nosso tema hoje foi o foco interno. E eu li um livro que eu achei fantástico. Eu vou deixar aqui o desafio para vocês da semana, vai ser o desafio da leitura. O livro chama Indistraível. Olha que negócio interessante. O nome da pessoa eu não sei pronunciar direito, mas é Nir Eyal, E-Y-A-L. A ideia central do livro é a seguinte: o livro mostra que a gente se distrai não é apenas com o que vem de fora, mas também com o que está dentro da gente, nossas emoções, nosso tédio, nossa ansiedade, nosso desconforto. E esse Neil, o Eyal, ele ensina como dominar esses gatilhos internos e externos.
para que você possa recuperar o controle da sua atenção, para que você não se torne uma pessoa indistraível. Olha que eu adorei o termo. Aí eu vou falar os itens que tem nesse livro. Ele dá o conceito de distração e tração. Ele fala sobre gatilhos internos. Ele fala sobre como dominar esses gatilhos internos, para que você possa manter a sua concentração. Ele fala sobre uma ferramenta para você agendar tudo, que chama Time Boxing. Estou até lendo um livro que eu vou mostrar para vocês, que é muito interessante. Ele ajuda a gente, chama o Método Bullet Journal. Esse livro aqui, ó. Eu já tinha lido ele há mais tempo, mas eu estou revendo alguns livros, porque às vezes passa um tempo, você perde um pouco, né? Outra coisa, esse livro, né, Indistraível, ele também tem um capítulo que fala sobre redução dos gatilhos externos, aquilo que vem de fora e te distrai. Ele ensina como fazer pactos e compromissos para você ter mais concentração. E, inclusive, tem um capítulo que eu achei muito interessante, que é educação para crianças, educação digital para crianças. Ele dá dicas de como você mostrar para uma criança de como ela usar o mundo digital de forma consciente, de forma concentrada. Então, esses são os desafios da semana para vocês. Agora, as novidades. Bom, eu tenho esse e-book. Quem assistir todas as lives vai receber esse e-book. Eu vou falar onde vocês vão assistir, tá? É o mapa da atenção, esse e-book. Vão ser 4 lives, tá, gente? As 3. Uma que fala do foco interno, foco no outro e foco externo. E depois uma terceira onde eu faço um resumão. O que vai acontecer? Quando eu estiver fazendo quando eu termino essa live, eu publico ela no YouTube. E a minha meta é atingir 1000 inscritos ainda nesse semestre, né? Para que eu possa fazer as lives direto no YouTube. Ter menos trabalho. Passar para o Canva, colocar no formato do YouTube. Vou lá e publico. Então, quem entrar no meu canal do YouTube, assistir o vídeo, colocar um ok e fizer um comentário, as 4 lives vai receber esse e-book. Mas como é que vocês têm que fazer? Tira print do que vocês fizeram, guarda. Quando terminar a série, manda pra mim e fala, quero meu e-book. Ontem eu mandei 3 e-books da última série. As pessoas mandam pro meu WhatsApp pessoal, que é o DDD 31 99221 0378. Fechamos hoje, gente. Eu quero convidar vocês para terça-feira que vem, às 8 horas, voltar aqui no meu canal, que é o @mariaritagrame, e nós vamos falar sobre foco no outro. É um tema bastante interessante. Vocês viram que tem coisas que a maioria já sabe, são óbvias, mas tem alguma novidade também. Então, até terça, agradeço aqueles que estão assistindo e que vão assistir, e espero vocês terça-feira que vem no nosso projeto Minutos de Competências. Até lá!